Olá! Nessa aula, vamos responder questões sobre cinética de desintegração radioativa, mais conhecido como meia-vida. Então, vamos lá! Pessoal, vamos agora responder a primeira questão sobre cinética de desintegração radioativa. Ela é intitulada da seguinte forma e foi tirada da PUC do Paraná. Um certo isótopo radioativo apresenta um período de semidesintegração de 5 horas, partindo de uma massa inicial de 400 gramas, após quantas horas a mesma ficará reduzida até a 6,25 gramas. Então, o primeiro passo que a gente para fazer para resolver essa questão é extrair os dados. A partir da extração dos dados, a gente consegue ter uma leitura mais fácil do que a questão pede, ok? Então, vamos lá tirar os dados dessa questão. Aqui está dizendo período de semidesintegração de 5 horas. O período de semidesintegração é a mesma coisa de período de meia-vida. Ele é representado como um T meio. Vai ser igual a 5 horas. Ok? Aqui, partindo de uma massa inicial de 400 gramas. Massa inicial ele pode ser representado por M0 ou MI. Eu vou representar por MI, que vai ser 400 gramas. Após quantas horas a mesma ficará reduzida a 6,25 gramas. Então, a massa final vai ser reduzida a 6,25 gramas, ok? Aqui está perguntando após quantas horas. Então, é o tempo de desintegração total. A gente vai ter que descobrir, certo? Então, é bem simples. Resumindo, a gente tem um determinado isótopo, ele tem a massa inicial de 400 gramas, ele vai apresentar o tempo de meia-vida de 5 horas e no final ele vai ficar com a massa de 6,25 gramas. Ele quer saber qual vai ser o tempo de que a massa, que era 400 gramas, virou 6,25 gramas no tempo de meia-vida de 5 horas, tá certo? Então tem duas formas simples de fazer. Eu vou ensinar essas duas formas e você vai tentar fazer. Primeiro eu vou ensinar a fórmula mais simples e mais básica e depois eu vou ensinar através das fórmulas, tá certo? Então vamos ensinar da forma mais simples e mais básica. Vamos lá. A massa inicial aqui é 400 gramas. Eu vou colocar aqui 400 gramas, que é a sua massa inicial. E o tempo de meia-vida dele é de 5 horas. Então, o que é o tempo de meia-vida? É o tempo necessário para que a metade da massa se desintegre, tá certo? E qual a metade de 400 gramas? A metade é 200 gramas. Então, pessoal, o que aconteceu? Passando 5 horas, 400 gramas virou 200 gramas. Só que esse processo de semidesintegração vai continuar. E a gente vai continuar até ficar 6,25 gramas. Então, vamos continuar. Passando mais 5 horas, a massa remanescente vai ser reduzida pela metade. Então, vai ficar igual a 100 gramas. 100 gramas é a metade de 200 gramas, não é verdade? Passado mais 5 horas, a massa vai se reduzir pela metade. Então, a metade de 100 gramas é igual a 50 gramas. Passa mais 5 horas, a metade de 50 é 25 gramas. Passa mais 5 horas, a metade de 25 é 12,5. Passa mais 5 horas, a metade de 12,5 gramas vai ser igual a 6,25 gramas. Então, a gente chegou na massa final. Então, o que eu vou fazer? Qual vai ser o tempo de desintegração dele até ficar com massa de 6,25 gramas? A gente só vai contar a quantidade de horas. Quantas horas tinha aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tempos de meia-vida. Então, 6 vezes 5
5 horas vai dar igual a 30 horas. Então, esse é o resultado final. Então, agora eu vou ensinar da outra forma, utilizando as fórmulas, ok? Então, vamos lá. Bem, pessoal, agora depois de apagar o quadro, eu apaguei até o que não deveria, que foi inclusive esse vídeo que eu fiz, estou regravando novamente. Então, vamos continuar, tá certo? A fazer a outra maneira de resolver essa questão. Copiei novamente aqui a questão e copiei novamente os dados, tá certo? Então, vamos lá. Ele é resolvido de duas formas. A primeira forma é a massa inicial dividida pela massa final igual a 2 elevado a x, tá certo? E outra forma que a gente utiliza vai ser o seguinte: o tempo total de desintegração vezes x. Esse x é a mesma coisa desse outro x, que significa a quantidade de meias-vidas, vezes o tempo de meia-vida, tá certo? Então vamos lá. A partir dessas duas formulazinhas, essa primeira forma a gente vai encontrar o x, tá certo? E essa segunda forma a gente vai encontrar o tempo de desintegração que aqui está pedindo, ok? Então vamos lá. A massa inicial é igual a 400 gramas, dividido pela massa final, que é igual a 6,25 gramas. 2 elevado a x, tá certo? 400 dividido por 6,25 vai dar igual a 64. Repete o 2x, certo? Então, existem duas formas de fazer isso daí, para a gente conseguir extrair esse valor de x. Ou a gente coloca log, tá certo? Só que log é complicado, a gente precisa de uma calculadora científica. E para ensino médio, eu acho melhor a gente fazer de outra maneira. Que outra maneira seria esse? Transformar esse 64 em 2 elevado a alguma coisa. Assim a gente corta os 2 e fica o x igual ao número que era elevado aqui para 64. Para fazer isso, a gente precisa fazer, no caso, um mínimo múltiplo comum, né? A gente vai pegar, no caso, o 64 e dividir por 2, dividir por 2, dividir por 2, até ficar 1, tá certo? Então, 64 ele é dividido por 2, 64 dividido por 2 dá igual a 32, 32 também é divisível por 2, que vai dar igual a 16, que 16 também divide por 2, vai dar igual a 8, que divide por 2 dá igual a 4, que divide por 2 dá igual a 2, que divide por 2 dá igual a 1, certo? Quantos J's tinha aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 64, posso dizer que é a mesma coisa de 2 elevado a 6, não é verdade? Portanto, vou transformar esse 64 em 2 elevado a 6, igual a 2x. Então, o que eu faço aqui? Corto esse 2, corto esse outro 2, tá certo? E fica x igual a 6, que é o número remanescente. Portanto, a gente vai pegar esse 6 aqui e vai substituir por esse valor de x, tá certo? Que é o número de meia-vida. Então, vai ficar t, que é o que a gente vai descobrir, igual a 6 vezes o tempo de meia-vida, que é 5 horas. Portanto, 6 vezes 5 vai dar igual a 30 horas. O mesmo resultado, mas feito de maneiras diferentes, ok? Então, próxima questão. Vamos lá, pessoal. Próxima questão, extraída da FUVEST de São Paulo. O radioisótopo iodo 131 emite uma radiação beta e perde 75% de sua atividade em 16 dias. Qual o tempo de meia-vida desse isótopo, tá certo? Então, é bem simples essa questão, mas mesmo sendo simples, é extremamente importante a gente extrair os dados para entender melhor essa questão. Então, vamos extrair. Dados. Vamos lá. Aqui está dizendo que ele emite uma radiação beta e perde 75%. Então, a massa aqui vai ser em porcentagem, tá certo? Então, qual é a porcentagem do todo? O todo representa o quê? 100%. Portanto, a massa inicial dele vai ser 100%, representando o todo, né? E a massa final
vai ser 75% a menos. Então, vai ser 100 menos 75, que vai dar igual a 25%. Olha como é simples. Aí, qual o tempo de meia-vida, tá certo? A gente vai ter que descobrir o tempo de meia-vida, que a gente não sabe, mas a gente sabe o tempo total, que é 16 dias. E também a gente não sabe o x, que é a quantidade de meias-vidas, tá certo? Como eu disse, isso dá para resolver de duas formas. Eu vou ensinar as duas formas aqui, porque isso aqui é simples, não vai gastar muito espaço, dá para responder das duas formas. Então vamos lá. A primeira forma, né, começa 100%, vai passar o tempo de meia-vida. Eu sei qual é o tempo de meia-vida? Não, eu vou ter que descobrir, né? Então eu vou botar aqui. O tempo de meia-vida que eu não sei quanto é. Mas eu sei que, independente do tempo de meia-vida, a massa dele vai se reduzir à metade. E a metade de 100% é 50%. Passa mais o período de meia-vida que eu não sei quanto é. E a metade vai ser igual a 25%. Ok? Então, observe bem. Aqui tem dois tempos de meia-vida. Eu sei que o tempo total é 16 dias. Então, eu posso dizer que com esses dois tempos de meia-vida, dois tempos de meia-vida vai ser igual a 16 dias. Não é isso, pessoal? 2 tempos de meia-vida vai ser igual a 16 dias. Então, o que eu faço? Isolo esse tempo de meia-vida, vai ser 16 dias, dividido por 2. Portanto, o tempo de meia-vida vai ser igual a 8 dias. Ok, pessoal? A segunda maneira de resolver é utilizando aquelas duas fórmulas. Então, vamos lá. A primeira fórmula é massa inicial dividido pela massa final igual a 2 elevado a x, tá certo? Qual a massa inicial? 100%. Massa final, 25%, igual a 2 elevado a x. 100% dividido por 25 vai ser igual a 4, igual a 2x. 4 a gente dá para fazer de cabeça, né? 4 é a mesma coisa de 2 elevado a 2, igual a 2x. Corta o 2, vai ficar x igual a 2. E é só jogar naquela fórmula. Qual a fórmula? Tempo de desintegração é igual a x vezes o tempo de meia-vida. Qual o tempo de desintegração? 16 dias. O x, que é a quantidade de meias-vidas, é igual a 2 vezes o tempo de meia-vida. Portanto, o tempo de meia-vida vai ser igual a 16 dias dividido por 2, que vai ser igual a 8 dias. Ok, pessoal? Aí, duas maneiras de se resolver obtendo o mesmo resultado, tá certo? Ok? Só isso, pessoal. Valeu e até a próxima questão. E chegamos finalmente à última questão. Essa questão ela está a respeito ao gráfico de decaimento radioativo de um isótopo. Então, vamos começar a responder. Primeiramente, ela é intitulada da seguinte forma: com base no gráfico, responda as questões. Então, são 3 questões, que vai do A, B e o C. Okay? Então, todas essas questões é tirada a partir da informação desse gráfico. Então, quais são as informações que a gente tem nesse gráfico? No eixo Y, a gente tem a informação de massa em porcentagem,
que sinceramente eu acho até mais fácil do que massa em gramas ou massa em miligramas, ou quilogramas no caso. E no eixo X, a gente tem o tempo em anos, tá certo? Que varia de 0 a 15 anos. Então, eixo Y, massa em porcentagem, eixo X, tempo em anos. Ok? Entendido? Simples? Então vamos responder. A. Qual a porcentagem em massa do isótopo após 5 e 10 anos? Isso é bastante simples. 5 anos é basicamente essa questão interpretação de gráfico. Você não precisa saber de nada de decaimento de isótopo radioativo. Só a interpretação de gráfico resolve a questão A. Então vamos lá. 5 anos é aqui, né? A gente olha tal. O ponto de interseção é justamente esse, que é quando a reta de 5 anos se liga à curva. Ok? Nesse ponto, a outra reta na horizontal apresenta a porcentagem de 60%. Portanto, em 5 anos, a amostra vai apresentar 60% de massa. É simples. Olha agora, com 10 anos, o ponto de interseção fica aqui, que vai representar ou vai ligar a reta na horizontal, que representa 40%. Portanto, em 10 anos, a amostra vai ficar com 40%. Simples. Vamos agora para o B. Qual o valor de meia-vida? O que é meia-vida? Meia-vida é o tempo em que uma amostra se desintegra a metade, uma amostra radioativa, certo? A metade da sua massa. Então vamos lá. Aqui, por isso que é bom porcentagem, porque é mais fácil a gente conseguir calcular isso. Todo mundo sabe que a metade de 100% é 50%. Mas a gente consegue ver 50% aqui nesse gráfico? Não, né? Aqui a gente tem 40%, 60%. Só que dá para deduzir que 50% vai ficar entre 40% e 60%, justamente no meio desses dois valores. Então, vamos traçar aqui uma linha entre 40% e 60%. Ok? Essa linha vai representar 50% de massa. Então, observa o seguinte, onde é que fica o ponto de interseção? Nessa reta aqui. Essa reta representa que número? Olha, daí você dá para deduzir que cada retinha dessa representa 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5, né? 6 e 7. Portanto, o tempo de meia-vida dele vai ser igual a 7 anos. Simples? E agora, o último. Determina a porcentagem em massa do isótopo após 28 anos. Observe esse gráfico. Ele só representa até 15 anos. Então, como é que eu vou determinar? Se o gráfico só representa apenas 15 anos, não chega a 28 anos. Simples. Para isso, a gente vai ter que fazer aquele cálculozinho de cinética da desintegração radioativa, que pode ser feito de duas maneiras. Através daquelas duas fórmulas que eu ensinei, ou através daquele sistemazinho que a gente faz. Divide pela metade, joga mais um tempo de meia-vida, divide pela metade, joga mais um tempo de meia-vida. Qualquer um dos dois a gente consegue fazer. Então, fazer da forma mais simples que eu acho, tá certo? E mais prático. A gente já sabe que o tempo de meia-vida é 7 anos. Então, vai ser extremamente tranquilo resolver essa questão. A massa inicial é 100%, né? Então, passa 7 anos. A metade de 100% é quanto? 50%. Passa mais 7 anos. A metade de 50% é 25%. Passa mais 7 anos. A metade de 25% é 12,5%. Não é isso? Então vamos ver se já chegou a 28 anos. 7 mais 7 dá igual a 14 mais 7, 21. Então precisa de mais outro tempo de meia-vida para chegar a 28 anos. Então vamos
mais 7 anos. Pronto. Então, 7 com 7, 14, com 7, 21, com 7, 28 anos, ok? Então, qual a metade de 12,5 é 6,25%. Portanto, passado 28 anos, a massa desse isótopo vai ficar igual a 6,25%. Ok? Deu para entender? Espero que sim. Espero ter ajudado vocês e até a próxima aula. Tchau!